pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar atividades no Quizzes, ou como utilizar ou reaproveitar atividades que já estão prontas, tá? O Quizzes, ele é um site que até pouco tempo era gratuito, mas agora ele tem algumas funcionalidades que são pagas, né, para quem faz assinatura, mas é perfeitamente possível explorá-lo somente utilizando a parte gratuita, tá? Ele vai te permitir criar formulários dinâmicos com uma proposta de ensino gamificada, promovendo assim então maior engajamento dos seus estudantes, tá bom? Além disso, ele tem um grande benefício que é uma conectividade e uma interatividade muito boa com algumas plataformas de sala de aula, como por exemplo o Google Sala de Aula. Então você vai ter a facilidade de criar tudo no Quizzes, enviar isso do próprio site para a sua sala de aula e automaticamente o Google Sala de Aula captará as notas dos alunos e marcará a atividade como concluída, tá? Para começar, você vai precisar criar uma senha para você, um cadastro, né, no site, aqui no Sign Up, tá bom? Lembrando que o Quizzes, ele é uma plataforma que ainda não é possível tê-la em língua portuguesa, então você vai ter que escolher uma outra língua que você tenha maior facilidade. Mas eu acredito que isso não seja um impeditivo, porque ele tem uma abordagem bem intuitiva, tá bom? Para quem vai utilizar o Quizzes com uma interatividade com a sua sala de aula, é importante que você faça o seu cadastro utilizando o mesmo e-mail da sua sala de aula, tá bom? Então, quando você fizer a sua assinatura, quando você fizer o seu cadastro no site, você precisará colocar o e-mail no qual você utiliza dentro da sua própria sala de aula, tá bom? Depois de fazer o seu cadastro e entrar pela primeira vez, essa é a página que você vai ver, tá? Aqui você vai entrar no dashboard e você vai fazer as suas criações, tá bom? Então, clicando aqui, ele vai abrir para você o seu espaço de trabalho, tá bom? Aqui no menu Create, você vai criar novos quizzes. Aqui no Explore, você vai explorar os quizzes que já foram criados por outros colegas. Por exemplo, se você quiser procurar um quiz que fala sobre regiões do Brasil, basta você digitar aqui o conteúdo pelo qual você está procurando e aí você vai receber uma série de possibilidades de quizzes que foram criados com essa temática. Quando você coloca o mouse em cima, aqui do lado direito vai aparecer quantas questões tem esse quiz e quais são essas questões, tá? Se você quiser utilizar, ele ainda vai te dar a oportunidade de editar esse quiz e aí você vai conseguir adaptar de acordo com a sua necessidade. Aqui na minha biblioteca, né, My Library, você vai ter todos os quizzes que foram criados por você, tá? Então, aqui aparecerão todos os quizzes que você criou. No Reports, você terá as informações dos quizzes, dos resultados dos seus alunos, tá? Então, vai mostrar qual foi o percentual de acerto, de erro dos seus alunos, tá bom? E aqui você vai ter umas outras funções, que é as configurações em que você vai poder definir língua e algumas outras possibilidades. Você também pode criar memes para que no intervalo de uma questão e outra os alunos sejam notificados, tá? Enfim, vamos então começar criando um quiz, tá bom? Você vai criar aqui em quiz, tá? E aí ele vai te pedir o nome do seu quiz, tá bom? Eu vou colocar aqui atividade teste. Você vai precisar escolher um assunto desse seu quiz, tá? E aí você vai marcar o assunto que mais se relaciona com o quiz que você está criando. Aqui são as possibilidades que a gente tem dentro do quiz, tá? Essa de slide é uma funcionalidade nova, tá? Que você pode criar slides aqui dentro, mas nós não trabalharemos com ela. Nós trabalharemos só com essas 5 possibilidades aqui dentro do quiz. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira é essa aqui, múltipla escolha, tá? Que é uma questão de múltipla escolha mesmo, tá? Você vai digitar uma pergunta, vai colocar as opções de resposta e apenas uma delas vai ser a resposta correta. Aqui do lado direito vai aparecer esse tabletzinho que vai mostrar para você como que o aluno vai estar visualizando essa questão. Então, vou criar aqui a minha primeira pergunta, que vai ser: qual é a capital do Brasil? Tá? Aqui
Aqui ainda é possível que você faça edições nesse seu texto, itálico, sublinhado. Aqui você tem a oportunidade de selecionar alguns símbolos subscritos, tá? Então, se você clicar aqui, ó, vai aparecer uma série de símbolos, emojis que você pode colocar, alguns símbolos matemáticos. Você ainda tem a possibilidade de colocar uma fórmula matemática, favorecendo aí os professores da área de exatas. Você pode ainda colocar um vídeo, uma imagem ou um áudio aqui no comando da sua questão, tá bom? É bem legal utilizar isso aqui, porque muitos alunos ainda têm dificuldades e pouca autonomia na hora de ler e responder aos comandos. Talvez uma comunicação audiovisual poderia colaborar com isso, né? Aqui, então, você vai colocar as suas respostas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Prontinho. Agora você vai precisar marcar qual é a resposta correta, tá? Porque o Quizzes vai fazer essa correção automaticamente para você. Então, eu vou marcar aqui, que é Brasília, a resposta correta. Aqui nas opções você também tem a possibilidade de adicionar uma equação matemática e de você colocar uma foto também, tá bom? Uma imagem qualquer que você queira. Basta clicar aqui e a imagem vai vir aqui para a sua questão. Veja que aqui do lado direito aparece como o aluno vai visualizar, tá? Você ainda vai ter que escolher aqui o tempo que você vai dar para o seu aluno para fazer essa questão, tá bom? Então, você tem a possibilidade de 5 segundos até 15 minutos, tá? Não é possível deixar atemporal, você precisa definir um tempo, tá bom? Terminei a minha questão, eu vou clicar em salvar, tá? E aqui vai aparecer a minha primeira questão. Caso eu observe que tem algum erro, preciso fazer uma correção, você pode vir aqui e editar. Aqui você tem a possibilidade de duplicar essa pergunta e você tem a possibilidade de deletar essa pergunta, tá bom? Nós vamos então para a segunda possibilidade, que é o checkbox, tá? O checkbox é aquela caixa de seleção, tá? Ela aparece bastante com múltipla escolha, mas você pode marcar mais de uma resposta correta, tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui a minha questão, começam com a letra A, tá? E aqui, para melhorar ainda, para os alunos que ainda não estão alfabetizados, eu vou acrescentar uma letrinha A. Então, acrescentei aqui uma imagem de uma letra A, tá? E aqui nas opções, eu vou colocar apenas imagens, tá bom? Então, eu vou escolher aqui um abacate, vou escolher aqui um cachorro, vou escolher aqui um elefante e um abacaxi. Então, aqui do lado, você vai conseguir visualizar como que isso está aparecendo para o seu aluno, tá bom? Lembrando que quando você coloca uma imagem, você não vai conseguir agregar um texto ao mesmo tempo, tá? E aí você vai marcar as opções que são as opções corretas, né? Que no meu caso, o abacate e o abacaxi. Você definirá também o tempo para que o aluno faça essa resposta, né? E aqui tem uma resposta de explicação, mas isso aqui é para quem também tem a versão premium, para que possa, depois que o aluno finalizar, ele tenha uma explicação adicional, tá bom? Então, assim que vai aparecer para o meu aluno, eu terminei, vou clicar em salvar, tá? E aí tá pronta a minha primeira e a minha segunda questão do meu quiz, tá? Vou aqui na minha terceira possibilidade, tá? Como é que funciona essa possibilidade? Ela é uma possibilidade que o aluno vai ter que digitar, tá? Então, aqui eu vou fazer um autoditado e vou acrescentar aqui uma imagem, tá? Para o meu aluno. E aí ele vai ter que visualizar a gravura e ele vai ter que responder, digitar o que é essa gravura, tá? E aí que eu vou deixar as opções para que o Quizzes possa fazer a correção automática, tá? Diferentemente do Google Formulários, o Quizzes ele não faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Então, se o aluno respondeu com letra maiúscula ou minúscula, isso não vai fazer diferença. Mas ele faz diferença de acentos, tá? E também no caso do C e cedilha, ele faz distinção. Então, como eu quero considerar, se meu aluno escreveu macan, maca, eu quero considerar correto, uma vez que eles vão estar utilizando um aparelho celular, um computador, eu quero deixar essa possibilidade, então eu vou adicionando as diversas possibilidades de escrita do meu aluno que eu quero que ele considere como correta. Então, se ele escrever maçã corretamente, maca eu quero aceitar,
massa com C cedilha também, e Macan eu quero que ele considere como correto. Se você não quer, se você quer deixar apenas a palavra exatamente correta, com cedilha e tio, você basta não adicionar essas novas alternativas, tá bom? E aqui você vai deixar um tempo, eu recomendo que nessas questões de escrita você deixe um tempo um pouco maior, né? Porque às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade ainda com o teclado. Então é importante que você deixe um tempo maior para que o aluno possa fazer a escrita desta palavra, pode ser uma frase também, lembrando sempre que você vai ter que dar as diversas possibilidades. Então, não é ideal utilizar essa questão para frases longas ou palavras muito complexas, porque pode dar muito erro, né? E a gente quer aproveitar a funcionalidade da correção automática que ele vai fazer para a gente, diminuindo o nosso trabalho, tá bom? Então, eu terminei a minha questão, vou salvar, agora eu já tenho aqui as minhas 3 questões, tá? E essas, gente, são as funcionalidades que o Google, que o Quizzes vai corrigir automaticamente. As próximas 2 funcionalidades ele não vai fazer correção, tá bom? Então, se você quer explorar essa funcionalidade e ter esse benefício de não ter que vir aqui e corrigir a atividade, é bom que você crie as suas atividades utilizando apenas esses 3 primeiros formatos de criação, tá? O próximo formato, ele funciona como uma questão de múltipla escolha, mas que não existe uma resposta correta, tá bom? Então, você pode perguntar aqui, você está gostando das aulas, por exemplo, né? Das aulas virtuais? Então, vejam que não há uma resposta correta para essa pergunta, né? Então, aqui eu vou colocar a resposta como sim, embaixo eu vou colocar a resposta como não, tá? E aí eu finalizei, vou deletar essas respostas aqui, ó, que tá a resposta 3 e 4, eu vou deletar, porque eu quero só que fique a resposta sim ou não como possibilidade, né? Então, cliquei na lixeirinha. E aí aqui o nosso aluno vai poder, não vai ter uma resposta correta. Posso utilizar outro tipo de pergunta? Claro, com mais opções, sem problema nenhum, tá? O aluno vai poder marcar uma única opção, mas não existe uma resposta correta. Então, todos os alunos que responderem terão a sua pontuação como uma resposta correta. Esse modelo é muito interessante para quando você quer coletar informações, né? Criar formulários para coleta de informação, para opiniões pessoais, em que a gente não tem uma resposta correta. Então, esse é um modelo interessante para isso. Você vai definir um tempo para essa resposta e vai salvar essa sua resposta, ok? E aí, nós já temos 4 questões no nosso formulário. Nós vamos para a última, tá? Que é essa daqui, que nós vamos trabalhar hoje. A última, como eu disse, é os slides, nós não trabalharemos com ele hoje. E aí você vai poder criar também aqui uma questão em que o aluno poderá escrever, e aí pode ser um texto mais longo, porque não haverá correção disso que o aluno vai escrever. Você precisará voltar no site do quiz e ler e acompanhar essa resposta desse aluno. Então, aqui é uma questão um pouco mais elaborada, tá? E eu vou perguntar aqui para os meus alunos, o que tem sido mais difícil para você na pandemia? E aí o aluno vai escrever, vai né, deixar a resposta dele. Você pode também fazer uma pergunta sobre algum conteúdo seu, né? Alguma pergunta, compare situação A com a situação B, enfim, você pode fazer perguntas dentro do seu contexto, dentro dos seus objetivos de aprendizagem, sem problema nenhum, tá? E aqui é importante que a gente deixe um tempo maior, já que o aluno vai ter que escrever um pouco mais, né? E lembrando que o Quizzes não vai corrigir essa questão. Para que você tenha acesso a essas respostas, você vai precisar vir aqui e analisá-las, ok? Então é isso, a gente vai salvar. E aí eu tenho então as minhas 5 questões que eu trabalhei com vocês, cada uma das possibilidades. Você pode criar um formulário inteiro somente de múltipla escolha, somente de checkbox, você pode ficar à vontade para criar do jeito que você achar melhor. Aqui eu fiz uma de cada um para que vocês pudessem conhecer as possibilidades, tá bom? Terminado de fazer suas questões, faça uma leitura, veja se não tem nenhum erro, confira as respostas corretas, que vão ficar pintadinhas aqui, ó, de verde, tá bom? Terminado isso, você vai clicar em Done, tá? Cliquei em Done, vai aparecer os detalhes do seu quiz, e aí você vai precisar preencher isso aqui. Se você quiser colocar uma capinha, você pode adicionar uma foto de capa do seu quiz, tá? Na língua, você vai selecionar em que língua você criou esse quiz. Isso aqui não tem nada a ver com a língua que você está vendo na plataforma, é a língua na qual você criou o seu formulário, que língua eu utilizei na criação do formulário. Então, aqui eu vou colocar a língua portuguesa.
Aqui você vai selecionar a série para qual foi criada essa atividade, tá bom? É claro que aqui está no contexto inglês, né? Então tá até 12º, mas aí você pode considerar do primeiro ao nono ano, e o 10, 11 e 12 você pode considerar como sendo o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá bom? Eu vou colocar aqui como se fosse para o 5º ano, tá? E aqui você vai deixar público para que as outras pessoas possam ter acesso também ao quiz criado por você, tá? Você vai salvar. E aí, prontinho, ele vai te dar aqui para que você possa visualizar o seu quiz novamente, tá bom? E aí você tem duas possibilidades. Você pode utilizar esse seu quiz em uma live, numa aula virtual com seus alunos, ou mesmo numa aula presencial, né? Em que você vai projetar isso aqui para os seus alunos e os alunos vão utilizando o seu próprio dispositivo e respondendo as questões numa aula presencial, não tem problema nenhum. Ou você pode utilizar também numa aula virtual, né? Pelo Zoom, pelo Google Meet, em que você vai clicar aqui. Você vai marcar o clássico, você vai escolher aqui um avatar qualquer, dar continuar, e aí vai aparecer para os seus alunos, ó, um site e um código para que eles possam acessar, tá? E aí eles vão acessar esse site utilizando esse código. À medida que eles forem entrando, vai aparecendo aqui para você, ó, os participantes que estão entrando para participar dessa atividade, tá? E quando todos entrarem, você vai clicar em Start. E o jogo vai começar para esses meninos que estão entrando cada um no seu dispositivo, tá bom? E aí, à medida que eles forem respondendo, vai aparecendo aqui para eles, aqui para você, o ranking, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro lugar, tá bom? E essa tela sua você pode estar projetando na sua sala de aula virtual, lá no Google Meet ou no Zoom, para que eles possam ir vendo, né, onde que está cada um, quem está primeiro, quem está em segundo. Então é uma atividade bem interessante, bastante engajadora, os meninos gostam bastante, tá? É possível utilizar com qualquer série, desde que os meninos pequenininhos, como os meninos, né, os meninos dos anos iniciais, dos anos finais, como também os meninos dos anos do ensino médio e também alunos universitários, que é uma proposta bastante interessante, tá? Para finalizar, você vai clicar aqui em End e aí você finaliza essa perspectiva de trabalhar com o seu formulário em uma live. Você pode ainda também atribuir essa atividade, né, esse questionário, essa sua atividade, como uma atividade para casa, né? Então você pode deixar ela disponível, enviar para os alunos via WhatsApp, você pode deixar disponível no seu Google Sala de Aula ou na sua outra sala virtual em outra plataforma, para que os alunos façam cada um no seu tempo, não necessariamente de maneira síncrona, tá bom? Para fazer isso, você vai clicar aqui em atribuir como atividade para casa, tá? E aí ele vai te perguntar até quando você quer que essa atividade fique disponível para os alunos, né? Então aqui você vai definir no seu calendário, aí ele vai te dar um prazo aí de mais ou menos 13 dias, você pode definir um horário, tá bom? E aí, aqui você vai fazer os ajustes das suas configurações, tá bom? Então aqui, ó, participantes, número de vezes que o participante pode fazer esse quiz. Você vai definir o número de vezes que você quer que eles possam fazer e refazer o quiz, tá? Se você quiser utilizar como atividade avaliativa, é interessante que você permita apenas uma vez, mas se você quiser como uma atividade de fixação, quer que ele possa ter a oportunidade de refazer, você pode definir quantas vezes você quiser, tá bom? Mostrar as respostas à medida que eles forem respondendo, eu acho super interessante, né? Mostrar as respostas para os participantes. Aqui você pode definir também os power-ups, tá? É uns superpoderes que ele vai dando pro jogador, tá? Então, de repente, se o jogador foi bom na primeira jogada, na segunda ele vai permitir que o jogador elimine uma das respostas, ou então permitir que ele responda mais de uma vez aquela questão específica. Então, é uns superpoderes que eu acho super divertido, né? Eu acho interessante utilizar. Aqui é mostrar o tempo que falta para o jogador responder a cada pergunta, então eu acho legal. Aqui é poder mostrar
o quadro de quem está liderando, né, o ranking, o placar, tá? Aqui é randomizar as questões. Então, ali a gente fez 5 questões, né? A primeira questão era qual era a capital de Brasília. Aqui você tem a possibilidade de randomizar. Então, aqui a questão número 5 pode virar número 1, a número 2 virar número 3. Então, ele vai randomizando. Cada aluno vai visualizar diferente. Então, isso aqui é legal quando você quer que os meninos não colhem um do outro, né? Que eles não digam qual é a resposta da número 1, da número 2, vai estar randomizado. Aqui você pode randomizar também as opções. Então, a opção que eu marquei como A, B, C, D, elas vão ficar randomizadas. Então, a questão A vira C, então fica a seu critério também utilizar isso. Aqui você tem a oportunidade também de tocar música, né? Para os meninos, quando estão fazendo as atividades, ficam tocando uma musiquinha, eu acho super divertido. Aqui também é você poder mostrar os memes, tá? E aí você pode criar os seus próprios memes aqui, ó, no painel, no campo esquerdo, você pode criar os seus próprios memes, ou você pode utilizar os memes que já estão disponíveis aqui, tá bom? Fica a seu critério a utilização dos memes, tá? Então é basicamente isso. Terminada essa configuração, do jeito que você achar melhor, do jeito que você achar mais interessante, você vai aqui e continua, tá? E aí ele vai te dar um link que você pode disponibilizar esse link via WhatsApp, onde você quiser. Você também pode jogar utilizando esse código aqui, né? Não tem problema nenhum. Mas para quem desejar estabelecer uma conectividade entre o Quizzes e a sua plataforma de sala de aula, aqui a gente tem algumas possibilidades, tá? Então, você pode compartilhar isso de diversas maneiras aqui, tá? Você pode compartilhar no Google Classroom, no Canvas, então você tem uma série de possibilidades. Ou você pode disponibilizar apenas o link, então copia o link e envia para os seus alunos via WhatsApp ou por e-mail, enfim, a maneira como vocês estejam se comunicando. Eu vou mostrar para vocês como que integra o Quizzes ao Google Classroom, tá? Então, você vai clicar aqui no Google Classroom e ele vai te pedir inicialmente algumas autorizações para ter acesso, né, a essa sua conta. Depois você vai selecionar a turma para que você quer. Aqui vão aparecer todas as suas turmas que estão logadas nessa sua conta, né? Você escolhe, né, a turma que você deseja. E aí você vai marcar aqui essa opção, porque ela vai salvar os e-mails, os endereços de e-mails dos alunos que fizerem a sua atividade, tá bom? Então você vai marcar essa opção e aí você vai salvar, tá? Quando você for salvar, ele vai te perguntar novamente em qual turma você quer assinar esse game e aqui você vai preencher o mesmo título que você estaria preenchendo na sua atividade lá no Google Sala de Aula. Então, você vai colocar aqui atividade do Quizzes, né? Você vai colocar o tema que você quiser, né? Na verdade, aqui você coloca o tema que você achar pertinente, tá bom? Que você colocaria no título da sua atividade lá no Google Sala de Aula. E aqui embaixo você vai adicionar a sua descrição. Então, é as orientações que você vai fazer para os seus alunos de como é que eles vão responder. Então, aqui está a atividade para que vocês possam fazer, clique no link, respondam. É o seu comando, as suas orientações para o seu aluno, tá bom? Então, aqui você vai colocar as suas orientações, tá bom? E aí, aqui você vai definir quando é que você quer que isso seja postado na sua sala de aula. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui, eu quero que seja agora para que eu possa mostrar para vocês como que isso aparece lá, tá? Então, quando você quiser, você tem ainda a opção de selecionar qualquer data entre o prazo de hoje até a data que você definiu que você quer que o jogo esteja disponível, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em Next e ele vai fazer a postagem na minha sala de aula deste jogo. À medida que os alunos forem respondendo esse jogo, automaticamente o Google Sala de Aula captará as notas e marcará a atividade como concluída, tá? Então, aqui foi postado lá na minha sala de aula. E agora eu vou mostrar para vocês a minha sala de aula. Então, tá aqui a minha sala de aula, eu vou clicar aqui em atividades, vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, a atividade do Quizzes, tá? Geralmente ela vai aparecer aqui em cima e fora dos tópicos, tá? Se você tiver criado algum tópico aqui, né? No meu caso, a minha sala tá vazia, mas se você tiver criado algum outro tópico, ela vai aparecer sozinha aqui em cima, fora dos tópicos mesmo, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, clicar nela, tá? Ver a atividade. E você vai ver que aqui nas instruções, ó, vamos clicar aqui, ó, editar, nas 3 bolinhas, vou clicar aqui em editar. E aí vocês vão ver
que vai aparecer dois links, tá? Um para web e um para mobile. Não há necessidade de manter esses dois links. Eu acho que dependendo da idade dos alunos, isso pode parecer um pouco confuso. Então, eu sempre oriento a apagar esse mobile e deixar o web link, porque independente de qual dispositivo o aluno utilizar para responder, ele vai direcionar o aluno pro espaço correto, tá? Eu também não acho que seja interessante baixar o aplicativo para o celular, dá para responder pelo navegador, mesmo que a pessoa esteja utilizando o dispositivo móvel, tá bom? E aqui, ó, você pode colocar num tópico. Então, se você clicar aqui, você já vai aparecer os tópicos que você já tem disponível, ou você pode criar um próprio tópico, né, e deixar essa atividade disponível. Aqui, ó, ele deu uma pontuação de 100 pontos, porque o quiz, ele utiliza o sistema de percentual. Então, ele vai dizer qual é o percentual de acerto do aluno. Então, eu acho interessante, caso você queira atribuir nota para essa atividade, que você atribua a escala de 0 a 100, porque o quiz vai captar essa escala, tá bom? E aí é isso, você vai salvar e a sua atividade está pronta para que os seus alunos possam realizar, tá? Lembrando que da primeira vez que você posta o quizzes em alguma sala de aula, ele vai postar também uma informação no seu mural, tá? Então, se você não quiser que essa informação fique no seu mural, você vai precisar vir aqui e apagar, tá bom? Porque ele vai fazer essa primeira postagem. Mas também só funciona da primeira vez que você exporta a atividade aqui para o Google Sala de Aula, tá bom? Voltando lá para o site do Quizzes, eu quero mostrar uma outra possibilidade para vocês, tá bom? Então, olha só, aqui na minha biblioteca, ó, vai ficar disponível todas as minhas atividades. Como essa foi a primeira atividade que eu criei, ela só tem ela aqui, mas todas as atividades que você criar estarão disponíveis para você, ou seja, você vai ter um banco de dados com todas as suas atividades que vão te servir aí durante todo o seu período de docência, né? Você pode editar, pode melhorar essas atividades a qualquer tempo. Aqui você vai ter o reports, que são os resultados dessa atividade. Então, à medida que os alunos forem respondendo, ele vai te avisar aqui quantos alunos participaram do seu quiz, e ele vai dizer também qual foi o percentual de acerto dos seus alunos também. Então, aqui você vai conseguir ter acesso às respostas dos seus alunos. Então, quanto que eles estão acertando mais, onde eles estão errando mais, e aí você pode conseguir, através disso, né, conduzir melhor as suas intervenções, tá bom? Então, é uma atividade bem legal que vai te dar, né, essa possibilidade. E aí, gente, quando você clicar aqui na sua atividade novamente, ainda tem uma outra ferramenta. A gente sabe que a gente tem alguns alunos que têm um pouco de dificuldades com tecnologias, né? Na modalidade de ensino remoto que muitas pessoas têm vivido hoje, é necessário enviar material impresso para os alunos que não têm acesso, né? Às plataformas digitais, aos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a gente tem a possibilidade ainda de imprimir isso daqui. Então, esse mesmo questionáriozinho que a gente fez aqui no quiz é a possibilidade de imprimir. Então, você vai abrir o seu questionário e aqui, ó, você vai ter a possibilidade de imprimir. Então, você vai clicar aqui e ele vai abrir uma nova aba, tá? Porque aqui está a sua atividade. É possível ainda fazer algumas configurações, tá? Que é o tamanho da fonte, você pode aumentar ou diminuir. Você pode randomizar as respostas, então ele vai mudar aqui as posições, né? Igual eu falei com vocês, quem tá na A pode ir para B e assim por diante. Aqui ele está mostrando a chave de resposta. Ó, se você não quer que vá essas respostas para os alunos, você pode desmarcar essa opção e vai apagar as respostas. Aqui é o tamanho das imagens, tá vendo que as imagens estão bem grandes, você pode reduzir ou aumentar, dependendo do público que você vai trabalhar. Aqui são as imagens das questões, aqui já são as imagens das opções, tá? Então, você pode diminuir também, tá? Tá vendo que tem uma caixinha de marcação aqui, ó, na frente da letra? Se você quiser tirar também, você tira aqui o checkboxes, tá vendo? Aí o aluno marca na própria letra, né? E você pode ainda mostrar aqui, ó, as opções de resposta ou tirar. Não quero que ele escreva, tudo seja escrito, então não apareceriam as respostas, tá? Então, você quer que faça tudo de maneira subjetiva, você desmarca aqui a opção e o aluno vai ter aqui qual é a capital do Brasil. As opções sumiram e o aluno vai ter que escrever, tá? Então, essa aqui é mais uma possibilidade de você estar utilizando. Lá nas atividades, suponho que você queira explorar e pegar uma atividade que já esteja pronta, né? Então, eu vou digitar aqui, ó, regiões do Brasil.
e vou pegar uma questão que já está pronta, né? Então, você vem aqui, como é que eu quero esse quiz aqui, esse questionário que já está pronto, tá? Então, eu vou clicar nele e aí ele já vai aparecer daquele modelo, ó, para que você possa iniciar ou assinar como homework. Se você quiser editar, você ainda tem a possibilidade de editar aqui também essa atividade, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tenha contribuído aí para o seu trabalho, tá bom? Forte abraço.